A minha história é uma história que, ao analisar, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu consegui entender um pouco mais sobre o amor de Deus na minha vida. Em meio a algumas lutas, algumas batalhas espirituais que se passaram desde quando eu nasci, hoje o que eu consigo ver e entender, coisas que eu não conseguia entender, é o quanto Deus nos ama, quanto Deus ama a humanidade. A minha história, ela começou desde quando eu estava no ventre da minha mãe, e a minha mãe era de uma igreja, ela não era uma adventista como hoje eu sou um adventista, mas uma senhora chegou até ela e falou assim: olha, Vicentina é o nome da minha mãe, o Eliseu, ele vai derramar lágrimas de sangue, mas ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, Deus ele vai resgatar ele, e ele vai levar o evangelho de valados em valados. Foi esta frase que ela disse para minha mãe. E realmente, isso aconteceu, sim. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu me lembro muito bem desse dia, sabe? Parece incrível uma criança de 2 anos de idade lembrar, mas eu lembro de que estava eu e o meu pai, nós estávamos descendo, andando por um caminho na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, e o meu pai, ele tinha se afastado dos caminhos de Deus, e nesse dia ele estava embriagado, e ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de se suicidar. Ele não queria mais viver aquela vida, estava muito difícil para ele. E então ele decidiu, só que ele tinha um objetivo maior. Ele queria, que eu fosse junto com ele. E ele desceu comigo à beira de um rio, chamado do Rio Paraíba, em São Paulo. E estava transbordante na época. E ele ia pular comigo dentro daquele rio. Só que de uma maneira miraculosa, olha o que Deus fez. Uma senhora de idade, ela desceu aquela ribanceira, ela entrou em conflito com o meu pai, ela me resgatou dos braços dele. Foi incrível isto. E o meu pai, vendo que realmente ela não ia abrir mão, não ia deixar com que eu ficasse junto com ele ali, ele desistiu e ele pulou na minha frente. E desde esse dia eu nunca mais eu vi o meu pai, nem o corpo dele foi encontrado. Essas imagens, elas ficaram gravadas na minha mente. E eu não conseguia entender, até alguns anos atrás, por que Deus tinha permitido que isso acontecesse. Sendo que Deus é tão grande, se Deus é amor, sendo que Deus realmente ele tem todo o poder, ele é onisciente, onipotente, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E eu lembro que naquela época, as coisas ainda foram ficando um pouquinho mais complicadas. A minha avó, a mãe do meu pai, ela trabalhava assim com espiritismo, magias negras assim, e ela tinha consagrado a minha vida para que alguns seres que ela trabalhava, eles me guardassem, me protegessem, sabe? E nós sabemos realmente no que a Escritura diz, nós não acreditamos realmente que aquilo ali seria algo bom para nós, e realmente não foi. E essa mesma avó que fez isso, com o passar do tempo, depois da morte do meu pai, ela fez um bolo envenenado tentando nos matar também. E de uma maneira grandiosa, Deus ele nos ajudou. E aquelas imagens ficaram na minha mente, sabe? Eu sempre cresci pensando, raciocinando em tudo aquilo. E pensando, olha, como é que Deus
Sendo que a Bíblia diz assim que Deus é bom, mas tantas coisas ruins acontecem comigo. Mas só que nenhum desses momentos eu olhava e via assim, olha, Deus, Ele me protegeu de eu não ter morrido ali. Deus não permitiu com que os intuitos da minha avó, eles se concretizassem. E quando eu tinha ali para uns 4 anos de idade, a minha mãe, já viúva, já passando por todas aquelas aflições, ela arrumou uma pessoa que ela pensava que iria ajudar, né? Ela pensava que iria apoiar, queria ajudar ela, porque ela tinha, além de mim, mais 3 crianças. E a minha mãe, ela foi morar junto com esse rapaz. Só que esse rapaz, ele era uma pessoa que ele tinha muito distúrbios, né? Ele era uma espécie de um psicopata. E durante 8 anos da nossa vida, nós ficamos sendo torturados. Nós passamos por inúmeros tipos de abuso. E eram torturas que realmente eu não gostaria de falar para vocês todas, porque é algo muito triste, muito ruim mesmo, sabe? E foi algo que isso me deixou com muito rancor, com muita raiva, e foi crescendo uma aversão contra Deus dentro de mim. E nós, como crianças, nós éramos inocentes, né? Como que nós poderíamos fazer? Era muito difícil mesmo. Mas Deus estava sempre presente, sempre esteve presente. Foram momentos muito difíceis que nós enfrentamos, sabe? Esse rapaz, ele era uma pessoa que aonde ele passava, algumas vezes, nós víamos um vulto atrás dele, andando assim, da mesma maneira que vocês estão me vendo agora, assim, tinha alguém atrás dele ali, manipulando ele. Nós vimos, não somente eu, mas as minhas irmãs viam também. E foram momentos muito difíceis. E com isso tudo, eu tinha um pensamento na minha mente, sabe? Eu tinha um pensamento de que um dia, quando eu crescesse, eu iria matar ele. O meu maior objetivo era matar ele, livrar as minhas irmãs daquilo, sabe? E realmente acabar com todo aquele sofrimento. Não estava mais conseguindo suportar tantos abusos físicos, psicológicos, sabe? Abusos muito, muito sérios mesmo. E eu cresci com aquela raiva dentro de mim. E eu cheguei a um ponto que eu tomei uma decisão. Eu não vou mais chorar quando eu for espancado ou quando qualquer outra coisa acontecer. E todas as vezes quando ele vinha me esmurrar, quando ele vinha fazer algumas coisas, sabe? Tinha algumas vezes, até mesmo que ele colocava roupa de menina em mim, me fazia falar várias coisas que realmente é muito ruim, sabe? Nós vemos que Satanás, ele trabalhou muito fortemente em cima disso, sabe? Foi muito, muito duro. E todas as vezes quando isso acontecia, eu ficava simplesmente sério, olhando para o rosto dele, e não importava aquilo que ele fazia, sabe? A única coisa que na minha mente é: um dia eu vou matar você. Um dia você vai morrer. Eu era muito criança na época, mas eu sabia que um dia eu ia crescer. Foi passando os anos, eu não chorava, e fui criando um rancor, uma mágoa dentro de mim, sabe? Aquilo ali foi crescendo, se tornando uma ira, um ódio, né? E realmente eu tenho certeza que o inimigo, que Satanás, ele se aproveitou de toda essa mágoa que eu tinha alguns anos depois. Em 2002, 2001 ou 2002, eu não estou lembrado muito bem agora, nós recebemos uma notícia. Era 6 horas da manhã. Aí eu lembro que eu acordei e na minha mente uma convicção, algo, é Deus, com certeza é Deus. Deus falava comigo: olha,
o Mário é esse rapaz que nos espancava. Ele descansou, ele morreu, né? Como pessoa. Só que eu não tinha essa certeza, ninguém tinha me falado nada, mas eu já tinha dentro de mim essa total convicção. Como explicar isso para vocês? Olha, só na eternidade. Só na eternidade. E aí eu fiquei ali na minha mente, pensando, analisando, mas como? Aí deu 6:30 da manhã, chegou uma pessoa e chamou a minha avó e ela falou para ele, olha, tem uma notícia triste para dar para vocês. O Mário, ele faleceu. Encontraram esse rapaz, ele estava morto dentro de uma caixa d'água de 500 litros, com duas lajotas amarradas com um cadarço. E ele estava com o corpo fora da caixa d'água e somente com a cabeça ali, sabe? Eu já sabia. Como? Não sei te explicar. Mas para nós, a morte dele foi um descanso. Para nós também. Foi o fim de um período de grande sofrimento. Eu não sabia o que era ser feliz, sabe? Eu olhava para as outras crianças ali, quando eu estava na escola, e eu pensava comigo assim, olha, essas crianças são todas felizes. Elas têm o amor de uma mãe, elas têm o amor de um pai. Mas eu nunca saberei o que é isso. E eu tinha prazer de não estar em casa. E a partir desse dia, muitas coisas mudaram. Né? Nós tivemos agora um refrigério, um período grande de refrigério. Só que isso foi em alguns períodos. Porque aquela mágoa, ela não se foi. Aquela raiva que eu sentia, ela não acabou ali, sabe? Ela permaneceu oculta dentro de mim. Aí, com 18 anos, eu ingressei em um batalhão, o 5º Batalhão de Infantaria. Eu era fuzileiro. E ali eu aprendi a manusear armas, né, estourar granadas, sabia, era muito bom em aptidão física. Logo no primeiro ano eu fiz o curso de cabo. E eu tenho certeza que Deus usou esse período aí para forjar o meu caráter em vários aspectos. Né? Me tornei uma pessoa mais forte, né? O Espírito Santo foi trabalhando em mim, me ajudando a conseguir vencer algumas barreiras. Só que nessa época também eu não conhecia a Deus, mas eu tenho certeza que em todos esses momentos Deus estava muito próximo de mim, mas muito próximo mesmo. E eu fiz o curso de cabo logo no primeiro ano, aí aconteceu algo inusitado no segundo ano. Olha para vocês verem, que situação. Nós estávamos fazendo treinamento para poder irmos para o Haiti. O nosso batalhão era um batalhão da Organização das Nações Unidas. Né? E nós estávamos numa missão chamada MINUSTAH, né? Onde era a Força de Paz. E eu tinha feito alguns treinamentos, eu fui fazer treinamento no Pantanal, fiz alguns treinamentos de força de ação rápida, né? Que era saltar de helicópteros, né? Treinamentos terrestres. Era um batalhão muito, muito eficaz realmente aqui do Brasil. E o meu sonho realmente, eu queria com todas as minhas forças ir para o Haiti. Só que aconteceu um imprevisto. E nesse imprevisto todo, né, eu me chateei mais e acabou que no final eu fui cortado, não fui para o Haiti. E eu me revoltei mais. Aí vocês imaginam, juntou toda aquela raiva do meu passado, todo o ódio que eu sentia, agora com uma revolta também ali, né? E agora eu já tinha treinamento militar, já sabia manusear armas, fuzis, pistolas, todas essas coisas assim. E era um revoltado e no final das contas eu saí do batalhão, em meio a esse período. E eu lembro que em uma quinta-feira, eu acredito, eu vi uma notícia no Jornal Nacional
na Rede Globo. E a notícia era exatamente esta: militares do 5º Batalhão de Infantaria morreram hoje no Haiti. Quando eu ouvi aquilo, eu voltei, eu olhei ali na televisão, estava a foto de todos os meus amigos que tinham feito o curso de cabo junto comigo, que tinham saído para poder fazer os treinamentos, pessoas que dormiam junto do meu lado, e nesse momento eles estavam mortos. Gente, eu falar para vocês, Deus realmente, Ele me livrou da morte ali, sabe? Milhares de pessoas morreram naquele terremoto, e os meus amigos, praticamente todos, apenas acho que um voltou, e realmente o psicológico dele ficou completamente abalado, ficou abalado mesmo. E eu reconheço que a minha ingratidão para com Deus ali, sabe, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando a gente não entende realmente por que é que algumas coisas acontecem na nossa vida, sabe, quando a gente faz o melhor, quando a gente, sabe, a gente simplesmente quer fazer o bem e as coisas parecem que não acontecem, simplesmente acredite que Deus, Ele faz o que é bom para nós e que os nãos de Deus são bênçãos para nós. Os nãos de Deus são bênçãos. E, embora eu diga isso para vocês hoje, na época eu não pensava assim. E durante esse período, eu fui para uma facção chamada Primeiro Comando da Capital. E ali eu fui um pouco mais fundo, né, no pecado, no erro, destruir famílias. E Deus, né, mesmo assim, estava muito próximo de mim. Foi um dos períodos mais críticos da minha vida. Nos períodos onde realmente eu digo para vocês, olha, nunca na sua vida, nunca dê uma brecha para o diabo permitir com que você tenha contato com drogas, com bebidas, com prostituição. Sabe, você vai destruir a sua família, você vai destruir a sua dignidade, você vai destruir a vida de outras pessoas, porque não era simplesmente eu que estava envolvido ali, mas tinha toda uma influência, toda uma cadeia ali, aonde as minhas atitudes influenciavam negativamente muitas outras pessoas. Dentro da minha casa, minha mãe, minhas irmãs, sabe, é péssimo. E agora, com conhecimento, né, de materiais bélicos, armamentos e artes marciais, outras coisas, e com toda aquela raiva, Satanás ele conseguiu me manipular. Eu me tornei um assíduo, como que eu poderia dizer para vocês? Eu me tornei uma arma potente nas mãos de Satanás. Tive participação em um homicídio. Muitas, mas muitas vezes, pessoas foram extremamente torturadas por mim. Mas a misericórdia de Deus, ela é infinitamente misericordiosa. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui com vocês, porque realmente a gente tem que contemplar a graça de Deus. Nós temos que contemplar da onde Deus ele consegue tirar um pecador, sabe? Não importa onde você esteja, não importa aquilo que você fez, se ontem você caiu em tentação, não importa se você fez algo que realmente as pessoas te julgam, as pessoas te acusam, ou até mesmo pode ser que as pessoas nem saibam, mas que você sabe e que isso te causa grande perturbação. Porque ainda que ninguém saiba, só o fato de você saber aquilo que você fez, isso já é suficiente. Sabe?
Mas mais suficiente do que isso, você tem que entender que Deus, Ele sempre vai estar disposto a te perdoar. Deus sempre está disposto a buscar a sua alma, não importa nas profundezas das trevas que você caiu, não importa. Sabe, eu reconheço que em certo momento eu era possuído por espíritos imundos. Sabe, essa era uma verdade. Teve algumas oportunidades em que algumas coisas sobrenaturais aconteceram comigo. E Satanás, ele conseguia me usar de inúmeras maneiras mesmo. Ele me protegia contra todos os outros traficantes, outros bandidos ali. Sabe, eu conseguia saltar de alturas de 4 metros, assim, e caía em pé. Eu bebia o meu próprio sangue, sabe? Eu estou falando para vocês, é um pouco forte, mas é para vocês verem, gente, o que Satanás ele faz com as pessoas. Sabe, aquilo que Satanás ele fez comigo. Só que, vocês lembram quando eu comecei? Uma moça, ela tinha falado, olha, ele vai passar no vale da sombra da morte, né? Satanás vai fazer com que ele derrame lágrimas de sangue, só que Deus vai resgatá-lo. E isso se cumpriu. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Mas lembre de uma coisa, Deus sempre nos dá o livre-arbítrio. Certo? Deus, ele respeita as nossas escolhas. E embora eu tivesse caído tão profundamente, eu ainda conseguia lembrar de algumas coisas que a minha avó falava para mim, de Deus. De Deus. E ela me falava do amor de Deus. Sabe, eu nunca esqueci as palavras da minha avó. E mesmo que eu tivesse muitos questionamentos por causa de tudo aquilo que tinha acontecido, e agora aprofundado realmente naquele mundo de trevas, de destruição, Deus, ele estava comigo. Deus estava comigo, sabe? Hoje, a minha vida mudou. Totalmente. Mas, para que isso acontecesse, Deus, ele tinha que me resgatar de lá e me limpar. Porque o pecado, ele contamina a gente. O pecado, ele deixa vestígios, ele mancha a nossa alma. Ele vai colocando barreiras após barreiras e nós não conseguimos realmente, assim, entender aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós não conseguimos entender. Uma coisa que eu gostaria que as crianças prestassem bastante atenção nisto, é que Satanás, desde quando eu era criança, ele usava sempre os desenhos animados para me ensinar. Sabe? Eu sempre assistia, eu gostava muito, mas muito mesmo, de alguns desenhos da minha época. Alguns deles, um deles era chamado Os Cavaleiros do Zodíaco. Sempre tinha um Deus. E esse Deus era sempre um Deus ruim. Era um Deus que queria destruir a humanidade. Era um Deus perverso. E sempre os seres humanos, eles eram pessoas boas que tinham que lutar contra Deus. Sabe? E eu gostava muito daquilo. E por aquilo que tinha acontecido na minha infância, tudo, eu sempre olhava assim e pensava, olha, Deus fez tudo isso, e se fosse possível realmente que eu conseguisse brigar com Deus, subir no céu e brigar com Deus, ainda que eu poderia morrer, eu faria isso. Sabe, eu fui manipulado pelos desenhos. E realmente, sabe, isso fez uma grande diferença, assim, negativa na minha vida. Sabe, eu refletia aquilo que eu via. Alguns anos atrás, né, desse período atual de hoje, eu comecei a analisar algumas coisas, sabe? Que ligação que tem a Bíblia, a Palavra de Deus, com aquilo que eu aprendia antes, lá. Sabe, desde criança, o inimigo, ele usou a mídia, usou esses desenhos, os filmes, para poder fazer com que um dia eu estivesse fora da Cidade Santa.
E seria facilmente, realmente, eu marcharia em direção à Cidade Santa para poder brigar e lutar contra Deus. Sabe, eu nunca perdi uma batalha contra nenhuma dos outros grupos traficantes. Nunca. Eu nunca tomei nenhum prejuízo, sabe? E eu lembro que realmente, nos desenhos assim, por exemplo, em um deles, chamado Dragon Ball, sempre tinha ali a pessoa que ela sempre passava por uma briga, ela tinha que brigar muito, ela sempre se fortalecia. E eu era apaixonado por aquilo ali me atraía muito. Aquilo ali me chamava muita atenção, sabe? E aonde eu chegava, eu imitava aqueles golpes, aquelas coisas que eles faziam. E quando eu estava no meio dos grupos ali de narcotráfico, eu usava tudo aquilo, né? Sem falar dos filmes, né? Não tem nem o que falar. Mas isso para vocês, crianças, de verdade. Olha, os desenhos animados, estas coisas, elas servem realmente para poder forjar o teu caráter para o mal, distorcer as realidades, fazer com que você nunca alcance os objetivos que Deus tem para você. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha vida, certo? Eu sempre tive a imagem de um Deus cruel, a imagem de um Deus ruim. Por quê? Porque realmente foi isso que eu aprendi ali. E a minha vida realmente não foi muito boa, né? Só que eu não aprendia que era Deus que estava me livrando. Eu não aprendi que era Deus que estava me salvando, que era Deus que estava realmente derramando a sua graça e me ajudando. Nenhuma ferramenta que foi preparada contra mim prosperou. Mas eu só via o outro lado. Por quê? Porque Satanás usou essas ferramentas e eu tenho certeza que se você não se precaver, Satanás poderá usar você também. Satanás poderá trabalhar na sua mente. E talvez pode até não ser você, mas poderá ser alguém próximo de você. Porque, olha, minhas irmãs não foram tão afetadas como eu fui, né? Talvez você não seja, mas tem alguém perto de ti que está sendo. E ao longo disto, né, desse período, eu passei por um período de perseguição, né, onde, envolvido no mundo do tráfico, né, eu fui perseguido pela polícia. E foi exatamente esse o momento em que Deus ele usou para me resgatar totalmente. Eu estava 1 ano e meio foragido da polícia. E em uma noite, em uma terça-feira, eu estava completamente drogado. E eu tinha passado a noite inteira bebendo. Estava fugido, estava no meio de um campo escuro. E então eu me assustei com algo, só que não era nada. Não tinha nada acontecendo, só que tudo me assustava. E eu saí correndo e eu caí dentro de um buraco. E era um inverno, a água estava extremamente gelada, eu caí dentro do buraco, me encharcou mesmo. E eu me levantei, aborrecido, né? E continuei andando, e a minha perna entrou em outro buraco, e de repente veio, acredito que os anjos de Deus conversando comigo, falando assim, olha, chega, olha, era para que você se quebrasse todo, assim, sabe? Hoje eu posso dizer para vocês que, ainda que eu tivesse naquela situação difícil, quando eu caí naquele buraco e realmente eu vi Deus me segurando fortemente, e eu entendi naquele momento que Deus ele estava me fazendo um chamado. Até que eu chegasse ali naquele período, nesse buraco, a polícia tinha invadido minha casa 7 vezes. E eles tinham matado um amigo meu.
Outros já tinham morrido. Outros estavam presos. Sabe, porque um dia eu tomei uma decisão de simplesmente conhecer aquilo que não fazia bem para mim. Um dia eu escolhi usar drogas. Nunca faça essa escolha, sabe? Aquele momento ali onde eu estava caindo num buraco literal, era um simbolismo do buraco espiritual que eu estava vivendo. E eu estava ameaçado de morte pela polícia, sabe? E nesse momento, eu lembrei do Deus que a minha avó falava. E eu dobrei o meu joelho e eu olhei para o céu e eu falei: Deus, se o Senhor realmente existe, muda a minha vida. Eu nunca mais quero usar drogas, não quero mais traficar. E nesse momento, aquele medo que eu senti, ele desapareceu no mesmo momento. Eu posso dizer para vocês que eu tenho certeza que aquela foi uma oração que Deus ansiava ouvir dos meus lábios, sabe? Então, foi passando a situação e de maneiras sutis, o Espírito Santo, ele começou a trabalhar. Ele foi trabalhando, mas só que, eu poderia dizer sutil, porque eu não via, só que intenso, porque foi rápido. Em questão de um mês depois, aquela pessoa que ele era temido pela sociedade, aquela pessoa que já tinha participação em inúmeras, em assaltos, em tentativas de homicídios, em inúmeros espancamentos, inúmeros crimes, ele estava dentro de uma igreja. E foi, como que eu poderia dizer para vocês, olha, foi um milagre aquilo que aconteceu. Eu fui convidado para ir em uma igreja e eu já não tinha mais nada a perder, nada, Sabe, eu tinha certeza que eu ia matar um policial ou então eu ia morrer, E no final das contas eu ia morrer mesmo, Porque não ia adiantar, mas eu estava determinado, E então eu recebi o convite para ir numa igreja. Eu falei, eu vou sim. E eu entrei dentro de uma igreja. E as pessoas, quando elas me viram lá, a primeira vez estava sentado no banco, as pessoas olhavam para mim assim meio esperto, porque todos eles sabiam quem era eu, todos, E ficavam pensando, olhando assim, o que esse rapaz está fazendo aqui? Será que realmente ele não está querendo, nos prejudicar? Eles duvidavam muito da minha intenção, porque realmente, gente, não era natural eu estar ali. Para todos, não era. Só que o Espírito Santo estava trabalhando em mim. Não julgue as pessoas pelas aparências. Não julgue. Sabe, Deus sabe aquilo que faz. Deus ele trabalha de maneira inesperada com as pessoas que nós achamos que não tem nenhum valor, as pessoas que estão no mais profundo do abismo. Deus, ele tira e realmente ele limpa essas pessoas, porque isso aconteceu comigo. Sabe, eu estava sentado em um banco e eu sabia que estava a maioria das pessoas me julgando, mas com aquele ímpeto que eu tinha, eu não estava nem me importando com aquilo. Então, terminou o culto, eu me levantei, gostei do culto.
fui embora. Só que era para mim ainda era um pouco diferente, porque era muito barulho, né? Era uma igreja muito barulhenta, assim, as pessoas ali, eles falavam umas coisas que eu não entendia, né? Eles faziam uns movimentos, algumas coisas assim, que eu ficava muito com o pé atrás, assim, eu não entendia muito bem o que era aquilo ali, não. Só que para mim era novo, para quem estava lá no mundo, do submundo do crime, agora estava dentro de uma igreja, as pessoas estavam falando de Deus, eu já tinha tido um crescimento muito grande, já estava muito bem, né? E eu comecei a estudar a Bíblia nesse período, comecei a estudar a Bíblia, só que aconteceu algo que eu vou falar para vocês, algo que me fez ter um começo, eu acredito que um começo de síndrome do pânico. Eu estava deitado no sofá-cama da minha casa e eu não conseguia dormir. E eu lembro que eu tenho uma cachorra, a Leona, e ela é uma cachorra adestrada, né? Bem feroz, ela sempre andou junto comigo. E aconteceu algo, os cachorros todos da rua, eles começaram a latir. E eu deitado na cama, assim, eu vi quando um homem entrou, todo negro, da mesma aparência de quando aquele homem que ficava atrás daquele rapaz que nos espancava, a mesma coisa. E ele tentou me matar, me esganar ali. Sabe, foi algo aterrorizante, sabe o que é medo? Foi o que eu senti, né? E eu não tinha medo, né? Eu tinha treinamentos, né, de material bélico, sabia mexer com armas, eu sabia lutar, qualquer bandido ali eu não temia, só que agora não estava nas minhas mãos, eu não consegui, o que eu ia fazer? Sabe, por mais que eu tentasse brigar, por mais que eu tentasse gritar, não dava, não conseguia. E então eu comecei a clamar o nome de Jesus Cristo. Comecei a clamar a Jesus. Só que, olha, não foi da primeira vez que Jesus me atendeu. Eu gritei não. Eu gritei 2 vezes e Jesus não me atendia. Só que, vocês lembram que eu falei para vocês que no começo que eu fiz um pacto comigo mesmo que eu não ia mais chorar? Até esse período eu não tinha derramado nenhuma lágrima. Desde a minha infância até esse período, por volta de uns 22 anos de idade, 22 para 23 anos, eu não chorava. A mágoa, a raiva, o ódio, ele permanecia dentro de mim. E aquele ser, então, ele me esganava. E nesse momento, eu tendo que clamar o nome de Jesus, né, eu clamei mais alto: Jesus, me salva! E esse ser, ele, sabe, aquela nuvem negra desapareceu. E eu chorei toda a lágrima que eu não tinha chorado antes, nesse dia. Mas chorava incessantemente. Mas chorava incessantemente mesmo. Sabe, eu não conseguia entender aquilo, o que era aquilo. Nem eu tive medo, eu tive receios daquilo. Eu saí dali, apavorado, no meio da madrugada. Fui para a casa de um pastor em frente à minha casa e eu conversei com ele. Ele falou: Eliseu, é o inimigo, é o que Satanás, é aquele um que te amarrava, aquele um que você servia, é ele que está lutando contra você, porque você sempre foi um fiel dele. Agora você está simplesmente se rebelando contra o reino dele, você está conhecendo outras coisas. Ele não vai permitir que você aceite a esse Jesus que você está buscando agora. Sabe, foi um período muito difícil para mim. Algumas outras coisas começaram a acontecer nesse mesmo período. Pessoas que estavam próximas de mim, elas ficavam possuídas por espíritos imundos, assim, sabe, e elas vinham realmente até mim, assim, querendo me matar. Teve uma oportunidade que uma moça, ela ficou possuída, ela veio rastejando, assim, ela chegou nos meus pés, assim, ó,
E algo não permitia que ela chegasse até mim. Só que ela falou comigo. Ela olhou e não era uma mulher falando, era um homem falando da boca dela. Um homem, ele pegou o dedo, possuindo ela, da mesma maneira que Satanás possuiu a serpente. Ela olhou para mim e falou assim, olha, ele falou o meu nome. Eliseu, você não vai fazer aquilo que você veio para fazer. Eu vou destruir você. Aonde quer que você for, eu vou estar lá. E ele usou essa frase que sempre ficou na minha mente. Olha, eu vou colocar todos os meus gambás, todos os meus súditos contra você. Você não vai conseguir terminar aquilo que você tem para fazer. Eu não vou permitir. Eu vou destruir você. Eu não gosto de você. Ele me falou assim, gente, para mim tudo aquilo era totalmente novo. Eu não conseguia entender por que estava acontecendo tudo aquilo. E continuou acontecendo, né? Outras pessoas ficaram possuídas, querendo me agredir, querendo me matar. E eu não entendia o porquê. Aí eu comecei a fazer algo, comecei a jejuar. Orava incessantemente. Eu saía da minha casa porque eu gostava de me retirar. Eu andava quilômetros para ficar sozinho com Deus. Orava e jejuava. Eu fiquei 5 dias sem beber água e sem comer. 5 dias de jejum, literalmente, né? Eu achava que realmente podia ficar sem água. Eu fiquei 5 dias. E nesse último período, no último dia, numa sexta-feira, por volta do meio-dia, eu estava lendo o Salmo 119. E estava eu e essa mesma cachorra, e eu olhei assim, eu vi um homem. E esse homem não era um homem comum. Ele estava todo reluzente, um azul celeste. Uma distância de uns 150 metros de mim, aproximadamente. E esse homem, ele me olhava, ele andava de um lado para o outro, olhando para mim. E a cachorra que estava junto comigo, ela olhou para ele assim e ficou daquele jeito. E eu falei, o quê? Eu tenho que ver quem é esse homem. E era algo incrível, incrível. E quando eu peguei, falei, eu vou em direção até ele. E quando eu peguei, fui em direção até aquele homem desapareceu. Não voltou. Quem era? Não sei. Mas foi algo que ficou na minha mente. E da mesma maneira, então, que eu comecei a ter esses contatos sobrenaturais, acredito que nessa mesma sexta-feira à noite, eu fui para uma festa de aniversário, junto com as minhas irmãs, e eu não queria ficar lá, porque realmente eu já queria uma nova vida. Eu fui para minha casa, fui estudar a Bíblia. A primeira Bíblia que eu tive, eu peguei, abri ela, comecei a estudar, e quando eu olhei para o alto assim, olha, gente, é incrível isto. Tinha 2 homens de brancos, um desse lado e o outro desse lado aqui, ó. Os dois, 2 pessoas, um branco, sabe, só conseguia ver aquele clarão assim na minha frente e uma luz sobre a minha Bíblia, sabe, iluminando mesmo assim. E, sabe, só que aquilo ali me dava paz, me dava tranquilidade. E eu contei para algumas pessoas essas experiências e ele falou, Eliseu, isso que você está vivendo realmente é uma experiência sobrenatural. Sabe, se apegue mesmo com Deus. Sabe, só você sabe de onde foi que você saiu. E Deus, Ele tem um chamado especial para você. Isso eles me falavam, me encorajando.